Em 2023, O Som da Liberdade chegava aos cinemas e em grande estilo. O filme de modesto orçamento bateu de frente e ganhou de nada mais do que Indiana Jones em sua estreia. O sucesso, é claro, não foi apenas financeiro, mas nos efeitos que o filme trouxe. Com base na história do ativista Tim Ballard, Som da Liberdade reacendeu os debates e a memória da sociedade acerca do problema do tráfico infantil e das redes de pedofilia no mundo inteiro. 2 anos depois, chega o documentário Guerra Oculta, com o próprio Tim Ballard, pois quando o assunto é a proteção das crianças, nunca é demais renovar a memória. Oi, meu nome é Débora, sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E foi com toda a ansiedade do mundo que saí correndo para assistir logo o mais novo documentário da Brasil Paralelo, Guerra Oculta. Mais uma parceria que não resisti. Primeiro, porque a natureza do assunto é seríssima. É o tipo da verdade incômoda da qual não dá para fugir, fingir que não existe. E eu tenho noção de que não devemos pegar a pessoa do Tim Ballard, colocar num pedestal e canonizá-lo como herói. Ser esperto é nunca, jamais fazer isso com qualquer figura pública. Mas eu vejo duas coisas nessa história toda, desde o lançamento de O Som da Liberdade até o momento atual. A primeira, o quanto saiu de notícia, artigo, matéria, conteúdo tentando desqualificar o filme. E o quanto a resposta do público foi a contrária. As pessoas não apenas se interessaram pela história de Tim Ballard, mas também foram tocadas de forma genuína. Afinal de contas, são vidas de milhares de crianças e suas famílias em jogo. Infâncias jogadas fora, traumas incontáveis, atrocidades cometidas contra os mais vulneráveis. Eu me lembro que criticaram bastante a dramatização do filme quando este era baseado em fatos reais. E eu compreendo, do ponto de vista do cinema, essa crítica, mas realmente focaram nisso. E a gente precisa admitir que O Som da Liberdade teve um monte de liberdade criativa sim. Mas ainda que o filme fosse totalmente amparado pela ficção, que trocasse Tim Ballard e outros personagens por pessoas totalmente fictícias, o filme continuaria apontando para uma realidade. Ou vamos coletivamente sentar, fechar os olhos e assobiar para o alto. Fingir que rede de adultização internacional não existe. É como se a polícia, no Brasil e no resto do planeta, não saísse nos jornais apreendendo terabytes de informação terrível contra as crianças. Literais terabytes por computador. E a partir daqui eu uso o termo adultização o máximo que puder, para não perder o vídeo. E quando não usar, meu editor já sabe que ele vai ter que censurar tudo. Boa sorte, editor. E o segundo motivo para eu trazer esse conteúdo hoje é ainda mais pessoal. Um dos primeiros vídeos que furou a bolha aqui para mim foi justamente sobre o impacto de O Som da Liberdade no público, na sociedade também. Há 2 anos, lá no comecinho, esse canal Deb Escreve não tinha nem 1000 inscritos. E o vídeo sobre O Som da Liberdade conseguiu mais de 1000 views. Foi o vídeo que me fez pensar, talvez esse negócio de YouTube seja pra mim. E talvez as pessoas estejam realmente preocupadas com o problema da pedofilia no mundo, o que é um alívio. Saber que a maioria ainda busca pela justiça e repele o que é abominável. A comoção em forma de like, comentário, apoio para o meu vídeo e o filme mexeu comigo. Inclusive, se você quiser já dar aquele like pelos velhos e novos tempos, agradeço. Sendo assim, 2 anos após esse vídeo, podendo voltar aqui com um canal bem nutrido e falar do documentário da BP é um privilégio. E você já pode conhecer mais sobre como funciona essa rede de criminosos, um pouco da história do Tim Ballard e de várias crianças e famílias. Agora, é só clicar aqui no link que deixei na descrição e no QR Code que tá pairando por aqui já. Aquele preço de assinatura sempre camarada, que te dá direito às mais de 100 produções originais da Brasil Paralelo, além do melhor do cinema com os filmes atemporais da curadoria da BP Select, e, é claro, acesso a tudo que vem por aí. Por que deram esse nome pro documentário? Guerra Oculta. Tem a ver com uma guerra dentro de outra guerra. Isso pelo menos em 3 sentidos. O primeiro, uma guerra de narrativas, que pra mim ficou bem perceptível desde o lançamento de O Som da Liberdade. Uma atividade midiática sutil
sutil para mexer um pouco com a nossa percepção do que é realidade, até mesmo do que é assunto digno de importância. Eu acho que rola sim uma forcinha da imprensa tradicional e de alguns criadores de conteúdo, não para mentir, mas para tirar um pouco o foco daquilo que é mais grave. Ou você não acha um pouquinho estranho que a mídia tradicional, tanto no Brasil quanto no mundo, não parece ter esmero com essa pauta? Guarda essa palavra aqui, esmero. Às vezes assistimos, escutamos, lemos os vários veículos de comunicação falarem do mesmo assunto exaustivamente todo santo dia. E em muitos casos, o exercício da inutilidade impera. Mas o tráfico infantil, especialmente no que diz respeito à adultização, nunca parece receber a importância que merece. Memória é uma habilidade humana que carece de estímulo. A maioria da sociedade, e eu tô inclusa, deixa esse assunto de lado não por imoralidade, é falta de foco. Até mesmo as maiores atrocidades podem cair no esquecimento, porque esse mar não é feito de vazio, mas de uma cacofonia de informação e conteúdo que não param de surgir. E dentro da cacofonia, a futilidade permanece. Um pequeníssimo exemplo. Olha pro teu feed. Provavelmente você verá mais notícias sobre Virgínia e Vini Júnior do que isso aqui que eu tô falando. E você sabe exatamente o que é mais importante. Eu não tô nem dizendo que você consome esse tipo de conteúdo. Eu só tô dizendo que ele chega a você sem pedir. Inclusive, já vi vários comentários assim: tudo que eu sei da Virgínia, eu não pedi pra saber, tá ligado? É necessário entrar num nicho, numa bolha muito específica pra gente começar a aprender sobre esse assunto. Cada vez mais eu acredito que essa distração é para não pensarmos em coisas graves, importantes, reais, criminosas, organizadas. Sempre contra os mais vulneráveis. Já o segundo sentido da guerra oculta é a real luta que pessoas como Tim Ballard travam. Eles recrutam agentes, advogados, promotores, jornalistas, já chegaram até ao ponto de contratar e treinar atores para participarem das operações mais arriscadas. Uma das formas de combater a rede de adultização infantil é justamente entrando em contato direto com os criminosos, sejam eles compradores ou vendedores. Só de verbalizar essa noção já traz aquele eca vindo de dentro, sabe? Mas sigamos. Eles também trabalham com investigadores, polícia local. É um pouco como aconteceu no filme O Som da Liberdade, inclusive. E ao terceiro sentido da guerra oculta. Esse causou uma explosão na minha cabeça porque eu nunca tinha pensado nisso. E talvez nunca tinha pensado porque sou estimulada à distração, assim como você. O infantil acontece muito em cenários de guerra e calamidade. Eis aqui uma informação estarrecedora. Esse mercado movimenta 150 bilhões de dólares no mundo. Agora começa a fazer o caminho na sua mente. Tenta imaginar a clientela, como eles descobrem, como se encontram, se comunicam, descobrem as vias para realizar seus desejos mais obscuros e nojentos. E agora pensa nos donos dos meios de produção. Novamente, dá nojo, sim, mas sigamos o raciocínio. Um outro parêntese bem pequenininho. Talvez a gente não deva se eximir totalmente. A mídia tradicional cria ruído, distrai, mas o assunto é tão indigesto. É nosso instinto ir embora dele, sabe? A gente não quer nem pensar numa coisa dessa. Mas existe. Então, é claro, a gente não precisa viver mergulhado nisso, porque nós não somos o Tim Ballard ou as pessoas que trabalham com ele. Mas eu acho que a gente também não pode fugir. Fecho parêntese. Dizia eu que para ter tanto dinheiro na mesa é porque a demanda é enorme e a oferta também. Como eles têm acesso a tantas crianças? Já sabemos que é prática comum desse mercado ir naqueles mais vulneráveis. E crianças já os são por natureza. Mas uma criança órfã, por exemplo, corre muito mais perigo do que aquela que tem o pai e a mãe. O abuso sexual infantil é uma atrocidade. Mas nesse caso aqui, eu não falo sobre crimes que acontecem pontualmente, até mesmo nos lares, ou numa escolinha de futebol, ou qualquer instituição onde o adulto monstruoso tem acesso às crianças de uma forma mais orgânica. Eu tô falando de comércio ilegal. 150 bilhões! Aí você assiste o documentário e vem a resposta. Zonas de guerra, como a Ucrânia. Zonas de calamidade, como o Haiti. Terras literalmente
literalmente devastadas por terremotos, bombas, ataques militares. Milhares de crianças no mundo inteiro que, de repente, se tornam ainda mais vulneráveis. Perdem família, perdem o próprio teto. E quanto mais guerra e calamidade, maiores as possibilidades para esses criminosos agirem. Maior é o campo de exploração infantil, sacou? Então, para pôr de uma forma bem simples, os agentes desse mercado são como urubus, mas de uma espécie demoníaca. E eu não exagero quando os associo a demônios, ok? A humanidade passou longe de seus corações. Porque os criminosos que aparecem nesse documentário são especificamente ativistas políticos. Ou melhor, eles politizaram o infantil. Chamaram de autonomia das crianças, autodeterminação, direito do menor, relacionamento intergeracional. Relacionamento intergeracional me quebrou. E mais um monte de nomenclaturas que não passam de bull crap. A abobrinha. Ginástica mental a serviço de homens fracos, doentes, cancerígenos, moralmente quebrados, não só das pernas, mas até a última célula dos seus putrefatos seres. Bateu um ódio ao escrever e agora bateu um ódio ao verbalizar. É muito absurdo. E falando em absurdo, eu tô lembrada do quanto eu ri num episódio específico, bem antigo de South Park, onde eles atacaram a NAMBLA. Basicamente, um grupo de ativistas de adultização que realmente existiu nos Estados Unidos. Ou ainda existe. Deixa eu ver aqui. Ainda existe. Lá em South Park, os personagens criminosos falam exatamente isso. Que não é abuso, violência, trauma, que é uma forma de amor. Inclusive, dá pra facilmente trocar os diálogos dos personagens em desenho animado de South Park com os de carne e osso do documentário. We are human. Most of us didn't even choose to be attracted to young boys. We were born that way. Dude, you have sex with children! No Guerra Oculta, você verá imagens reais de notícias, de depoimentos, declarações que esses caras davam, das coisas que eles também escreviam na internet. Eles são super abusados, já vou avisando. E mais do que isso, são tão doentes, narcisistas, psicopatas, que transformaram a monstruosidade em estilo de vida, trabalho, causa. Fuck you, seriously! E foi muito por causa do discursinho político, entre aspas, ok? Político, que eles saíram impunes por tanto tempo. Para pra pensar na bizarrice. Eles tiveram espaço jurídico, legal, para criarem um partido político que defende a pedofilia como um direito humano. Deixaram os caras fazerem isso. What the hell? Tem noção do quanto de evidência foi necessário acumular para condenar esses homens? Foram três amigos que aparecem no documentário, o qual mostra todos os detalhes da operação feita para pegá-los. Os caras fazendo apologia ao crime, declarando assim de cara lavada, literalmente, que tiveram e continuam tendo e querem continuar tendo relações com garotos de 4, 5, 10 anos. O vômito tá subindo aqui. Só pra você ter noção, existe um lugar onde o Tim Ballard, com a sua ONG, equipe e a polícia local, fez uma operação. Um hotel idealizado pra tudo isso aí que você tá pensando. Sempre com aquela mentalidade de comércio que eu falei. Onde garotos de 12 anos pra cima já não podiam entrar. Sinta-se livre pra vomitar daí, viu? Calma que não acabou. Nos sites dos caras tinha até manual de como ser um pedófilo melhor. Ou seja, o predador do máximo de crianças possíveis com o máximo de impunidade possível. Jamais serem pegos. Eles falam sobre acessibilidade, de usar o interesse das crianças para se aproximar. No mesmo local onde a polícia encontrou terabytes de adultização, também encontrou Lego e PlayStation. Eu não consigo. É muito nauseante. Vou falar pra você. Eu tive que dar algumas pausas no documentário, porque é muito nauseante. Esse vídeo começou tão sóbrio, mas é difícil, né? É por isso que eu falo, a gente degringola, porque a revolta é real. Mano, meu Deus. Mas presta atenção nisso aqui. Uma diferença fundamental entre O Som da Liberdade e Guerra Oculta. O gênero. Um é filme de thriller, drama, baseado em fatos reais. O outro é só a verdade na tua cara, pra você ver. Por isso dói. Aviso que há uma pequena narrativa entre
torno do Tim Ballard e da sua família. Afinal, documentários também contam com storytelling, mas assim, 90% da produção não se utiliza de ferramentas de cinema tão óbvias para apelar pro teu emocional. Mas o efeito é o apelo, sim, porque eles estão contando a verdade. É simples desse jeito. São recortes de notícias, estatísticas, números, além de histórias muito pessoais das crianças, de suas famílias. O lado dos criminosos, como eles justificam a monstruosidade e todos os detalhes de como a grande operação foi montada. E talvez você se emocione mais aqui do que no filme, porque é isso, a realidade do mundo nos atingirá sempre com mais força. Eu fiquei com vontade de socar minha televisão quando vi a cena de um dos caras sendo preso. O maldito tava usando uma camisa com estampa de anime. Tinha Pikachu, Inuyasha, Luffy. Mano, é assim que eles agem. Predadores, carniceiros, demônios. O documentário tem o seu final feliz, mas ao mesmo tempo, você ficará com aquele gosto amargo na boca. Porque a rede de tráfico continua. Milhares de crianças no mundo inteiro continuam. Mas eu trago à luz as palavras de um personagem da vida real que estava no documentário e que trabalhou junto com todo mundo para desbaratar aquele único, porém significante, antro de horrores. Ele disse que só a possibilidade de contar a história, assistir, compartilhar, não esquecer, já ajuda no combate. E eu concordo. Como eu disse lá no início, a memória deve ser exercitada. Quanto mais trouxermos o assunto à tona, mais real, incômodo ele se torna à sociedade. Mais e mais ações de combate a isso acontecerão. Mais as pessoas lembrarão do quanto esse discursinho desse tipo de pessoa é uma doença e um crime ao mesmo tempo, ok? Um não exclui o outro. É verdade que o mundo tem muitos vilões, mas eles não são a maioria. O grande triunfo deles é a sombra. Enquanto dormimos, eles transformam em pesadelo a vida de muitas crianças. Assistir, compreender, fazer conhecida. A guerra oculta deve continuar para um dia, quem sabe, o mundo sair das trevas para a luz. E assim encerro o vídeo de hoje. Perdoem-me porque da metade do vídeo até o final foi meio difícil controlar aqui, viu? Sabe quando um assunto te inflama? Eu super entendo o nosso instinto de sair fora dessas conversas, sabe? Mas é que nem outros vídeos que já fiz aqui. Até quando a gente vai ficar sem falar, sabe? Eu acho que a gente precisa pelo menos falar e ouvir e pensar e repetir todo o processo pelo tempo que for necessário. Nosso mundo é, em boa parte, de conveniência, de distração, de futilidade, perda de tempo pra caramba mesmo. De modo que a gente perde de vista aquilo que importa. Esse assunto talvez seja um dos mais importantes. Como cristã, eu acho que eu só coloco abaixo da salvação das almas mesmo, do sacrifício de Cristo. É muito, muito sério. E ainda bem que o filme Som da Liberdade e o documentário existem. Enfim, eu tô dando meus 2 centavos sobre meus 2 centavos de vídeo até aqui. Vou parar com isso e passar os meus recados finais. O primeiro é para você assinar a ABP e assistir esse documentário e todas as outras produções. Tem muita coisa legal por lá. Link na descrição, link no QR Code. O segundo, para você, por favor, dar muito like, comentar, compartilhar, tornar esse assunto relevante através da ferramenta que a gente tem conhecida como YouTube. E o terceiro, é claro, em agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E agora sim, com recados dados, e por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.